Bom dia, queridos. Que a paz de Cristo seja sobre as nossas vidas. Aqui quem fala é a Denise Câmara, falando de Londres, na Inglaterra. E venho mais uma vez compartilhar o versículo do dia para nossa meditação, para nosso fortalecimento, para nosso crescimento. Certa de que é através da palavra do Senhor que nós vamos encontrar o refrigério, a direção que nós precisamos para enfrentar mais um dia, mais uma semana, para aquela causa, para aquela resposta que nós estamos precisando. Eu sei que o Senhor tem algo a nos dizer. E o versículo de hoje nós vamos meditar em cima do capítulo 1 do livro de Neemias, no versículo 1, 2, 3, até o versículo 4, que diz assim: As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu um mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante de Deus do céu. Aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, Neemias fala a respeito de como é que estava o povo após o cativeiro. Esse cativeiro que ele se refere ao cativeiro da Babilônia. Como é que estão? Quais são as notícias que nós temos? Porque agora acabou o cativeiro. E quem foi que escapou? Como é que estão os que conseguiram sobreviver? E quando eu estava lendo esse capítulo, e eu até aconselho que você leia o capítulo inteiro, e se possível o livro inteiro de Neemias, porque o livro de Neemias está falando de uma reconstrução. Nós estamos num momento parecido com o que o povo de Deus estava vivendo naquele instante. Nós também estamos acabando de sair de um cativeiro. Estamos acabando o lockdown em alguns países. E a pergunta é: como é que estão os que sobreviveram? Como é que estão? O que é que vai se fazer? E Jerusalém, que é o refúgio, como é que está? E a igreja, que é o refúgio, que vai começar a abrir agora, pelo menos aqui na Inglaterra. Como é que vai ser? Quais as suas expectativas? Qual é o estado de alma de cada um? Quais foram as dificuldades? Quais foram os aprendizados nesse período desse cativeiro? Não estou me referindo que a nossa casa é um cativeiro. A nossa casa é lar. É sempre bom estar nela, com aqueles que a gente ama. Mas o cativeiro é a que eu me refiro no momento, é a impossibilidade de ir e vir. É o direito de poder fazer aquilo que fazíamos antes e que não podíamos durante, dependendo do lugar, de 3, 4 meses, que não podíamos fazer só para sair e fazer o necessário. E agora esse cativeiro está acabando. E como é que nós estamos? Psicologicamente, emocionalmente, estamos alguns fragilizados, outros mais fortes, outros desesperançosos, desencorajados, porque viram muitas perdas, muitas dificuldades. Muitos que não tinham conhecimento, não têm proximidade com o nosso Deus. Outros que passaram a se aproximar mais. Outros que antes estavam na presença e simplesmente se afastaram. Esse é o estado do povo que saía da Babilônia. Esse é o estado nosso hoje. O cativeiro babilônico, ele é um cativeiro um pouco ilusório, porque ele era um cativeiro onde o povo de Deus estava cativo, mas comercializava-se, tinham terras, criavam animais. Teve gente do povo de Deus que virou governador no tempo do cativeiro, como Daniel. Então era um cativeiro diferenciado do que foi o egípcio, que só foi de escravidão para todo mundo, independente da classe social. Mas nesse cativeiro babilônico, não. Parecia que existia uma certa liberdade, mas a maior proibição que existia nesse cativeiro era o não poder adorar ao nosso Deus.
Eu costumo dizer que o fato de o povo de Deus ter estado no cativeiro já era um reflexo de um povo que já estava afastado de Deus. Porque só estando na presença do Senhor, só buscando em clamor, em lamentos, em jejum, como fez o Neemias no versículo 4, é que nós vamos conseguir fortalecimento e direcionamento para poder suportar o que está por vir. Porque eu sempre digo, o nosso Deus ele não é pego de surpresa. E tudo o que acontece é por permissão do Senhor. Porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a casa de Deus. E até os templos cristãos foram fechados no lockdown. Até a dificuldade e o direito de estarmos juntos em comunhão nos foi retirado. Por mais que estivemos online à distância, não foi suficiente para muitos. A agonia, o isolamento. Existem pessoas que são enfraquecidas só em estarem sozinhas. Tem pessoas que têm problemas de ordem psicológica, emocional, que não conseguem ficar isoladas em determinados lugares. E esse é o estado hoje que estamos, como eu referi-me antes, é o mesmo estado que estava aquele povo. E qual é a solução para tudo isso? Primeiro de tudo, restauração da fé. Tem que ser feito como Neemias fez. Chorar. Se prostrar diante do Senhor. Agradecer pelos que conseguiram escapar desse cativeiro. Em todos os aspectos. Porque alguns faleceram. Alguns perderam entes queridos, perderam amigos queridos. De um cativeiro, de uma guerra biológica, invisível, que ninguém sabe na prática a origem, mas só sabe que transmite no toque dos dedos, no respirar. A desesperança assolou o coração de cada um de nós, porque é algo inédito, nunca vivido. E principalmente porque assolou toda a humanidade. Como se falaria no tempo passado, atingiu gregos e troianos, atingiu ricos e pobres, atingiu países grandes, países pequenos. Não importa qual foi a nacionalidade, não importa que Deus ou a não Deus, porque tem gente que não acredita em Deus nenhum, qual é o Deus ou não de cada nação. Todos foram assolados. E tudo isso foi uma permissão de Deus. E como igreja, como templo do Senhor, eu venho aqui te dizer: a paz que excede todo entendimento que vem do nosso Deus está em buscarmos, acalmarmos e nos prostrarmos diante do Senhor. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, é uma verdade incontestável. Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele não mente. Então todas as informações, todas as orientações vividas pelo povo de Deus após o cativeiro da Babilônia serve também para reerguer os nossos muros hoje. Reerguer a nossa fé. Reerguer as aberturas das igrejas. Resgatar aqueles que ficaram para trás. Tentar resgatar aqueles que ficaram para trás. Nos fortalecermos no Senhor para que saibamos exatamente o que dar para esses que estão retornando. E buscarmos também fortalecimento para nós. Porque nós precisamos também ser alimentados pelo Senhor. Sejamos direcionados para saber o que dar para quem vai vir buscar socorro. Para quem vai vir necessitado de uma reconstrução. Depois de um tempo de confinamento, depois de um tempo de cativeiro, é natural que muitos se esmoreçam na fé. Porque muitas pessoas, elas estão vivendo tantas angústias, tantos problemas, tantas dificuldades, que a fé vai enfraquecendo. E é necessário aqueles que têm um pouco mais buscar com paciência, com amor, trazer novamente ao convívio, ao relacionamento, para que possa entender que Deus é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. E Ele está aí. Ele está aí novamente de braços abertos. E aliás, Ele sempre esteve até durante o cativeiro. Ele sempre esteve. E a prova disso nós temos no livro de Daniel. Mesmo cativo, aqueles que foram fiéis ao Senhor, que permaneceram na presença, Deus livrou de fornalhas.
Deus livrou de cova de leão. Deus livrou nós de tantas coisas. E aquilo também que Deus permitiu acontecer, Ele teve um propósito para permitir. E temos que ter a confiança, o respeito de entender que Ele sabe o que Ele está fazendo. Se nós pararmos para pensar o quanto que Deus nos livrou e nos cuidou, porque no momento em que os médicos não nos atendiam, os psicólogos também não. Nenhum tipo de ajuda humana era suficiente para chegar até nós. Só em caso de alimento para aqueles que tiveram dificuldades alimentares, dependendo do país, dependendo da comunidade que tiveram ajuda. Mas no mais, foi tudo muito mais complicado. Tivemos avanços, sim. A tecnologia foi usada para atingir povos, atingir pessoas. Muitas lives fez com que pessoas, o tempo que até não acreditassem, começassem a abrir as suas redes sociais e estar sempre contando palavras de Deus com muita mais frequência, de todo jeito, de todo lado, como se fosse assim, estão me cercando. Nós estamos em tempos em que os sinais da volta do Senhor estão tão nítidos, tão claros. Nós somos uma geração que estamos vivendo claramente esse retorno. E é necessário despertar. É necessário despertar. Aquele que já tem a sua coroa, que não a perca. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para tirar nós do foco, para nos tirarmos da direção, da posição, para enmurecer a nossa fé, para nos abalar, para que nós venhamos a acreditar que não vale a pena. Mas vale a pena servir sim, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. E se hoje nós ainda estamos aqui, estamos de pé, é porque assim Ele nos sustentou. É a misericórdia de Deus que se renovou mais uma vez na manhã de cada um de nós, para que pudéssemos estar aqui compartilhando esse versículo, para que vocês possam estar escutando esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja para sempre o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus de poder, esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor, da qual nós só temos que sermos gratos, porque independente das nossas petições, Ele é um Deus que cuida. Ele cuida do que está mais difícil, mais inatingível, aonde todo mundo já disse que não dá, que não tem jeito, é o fim de tudo, aí Ele vem e diz, não, eu declaro quando é que é o fim. Eu digo até onde é que pode ir. Eu delimito as coisas. Esse é o nosso Deus. É um Deus que dá limite aos mares. É o que diz quem vive e quem morre. É o que diz o porquê que faz, e também muitas vezes Ele não diz. Mas Ele vai continuar sendo Deus para nós. E Ele vai continuar autor e consumador de todas as coisas, independente da nossa crença, independente da nossa religião. Que no nome de Jesus, a nossa fé, os muros da nossa fé sejam restabelecidos. Que os muros da casa do Senhor sejam erguidos. Que nós venhamos buscar com súplica, com choro, com lamento, a direção do Senhor para este recomeço, para a restauração psicológica e emocional, para ajudarmos aqueles que não conseguiram, para revermos o caminho que estamos seguindo, porque uma coisa é certa, o Senhor Jesus está às portas e Ele bate. Aleluias, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Reflita e saiba que Deus é Deus para restaurar a tua fé e reconstruir aquilo que foi demolido durante esse período. No nome santo de Jesus. Amém.